bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, rolezeiros de todo o Brasil e do mundo. Começa agora o Rolê ICL nesta sexta-feira. Sim, hoje é dia 12 de julho de 2024 e graças a Deus, hoje é sexta-feira. E notícias não faltam aqui, porque a gente vai falar muito de ABIN vezes ABIN versus ABIN, porque tem tanto detalhe e tem, assim, vergonha alheia no relatório que a gente vai mostrar aqui. Fica com a gente que, olha... Só Jesus, viu? Hoje eu não vou dar bom dia pro André. A gente vai falar também sobre o médico fantasma de Bolsonaro. Gente, o cara, além de tudo, conseguiu arranjar um médico fantasma, pasmem, que também serviu de mula no caso das joias. Eita, Bolsonaro, obrigada, viu? Obrigada, porque agora a gente está sabendo de tudo e vai revelar detalhe por detalhe aqui no rolê. E tem também novidades no Museu do Futebol, que fica aqui em São Paulo, um museu maravilhoso, mas que, enfim, tá com uma nova... André Graziano. Como dizer assim... Como é que eu posso dizer, Laurinha? O que tem no Museu do Futebol? Vai, sem dar spoiler. Ih, moscou. Ela disse que tá com muita coisa ao mesmo tempo. Ah, tá com muita coisa ao mesmo tempo agora. Tá bom, então fica aí que eu vou mostrar o que tem de novo no Museu do Futebol aqui em São Paulo. Aproveitando que você falou comigo, Vitinho, um ótimo dia pra você. Sextou, Bom querido. dia! Tudo bem com você, Robs? Como é que você tá nessa sexta-feira? Melhor agora, melhor agora. Laura ficou brava comigo, que eu explanei ela. Ah, a Laurinha tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo? Desculpa, Mas ela é Robs, capaz. desculpa. Mas a gente vê no final, depois Posso no te próximo ligar programa a gente agora vê. ou a tua mulher tá aí do Tá teu bom, lado? gente, Laurinha não quer falar, então vocês vão ficar conectados aí pra saber o que rolou no Museu do Futebol. Deixa eu dar bom dia pro Guga Noblar também, que deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Eu não sei quando é que a esposa dele chega, mas sextou é sextou, né, cara? Sextou. E, ó, Ele tá fiz a passando fome barbinha. ainda. Tô passando, tô magro. Cada dia mais magro. É sério, ontem eu me pesei, eu fiquei chocado. Porque Quanto? desde que a Lígia foi embora, eu perdi 3 quilos. Ela só tá 3 semanas fora aí de casa. Cada semana eu tô perdendo 1 quilo sem ela aqui, mas fiz Fez a barba. Babyface. Olha lá, Babyface. Deixa eu só raspar o cabelo agora aqui de lado. Mais tarde farei isso. Eu que corto meu cabelo, Robs. É, eu Eu também sou que tão corto o meu. murrinha. Ah, mas você corta o seu porque você tem a manha. Eu corto o meu porque eu sou murrinha mesmo. Enfim, aí eu me estrago um pouquinho. Mas é isso, gente. Não estou mais parecendo o Tom Hanks no filme lá dele, que ele fica perdido numa ilha, né? Naquele filme maluco. Mas enfim, tô aí cada dia mais feliz porque está chegando o momento de eu me reencontrar com Lígia e minha vida voltar ao normal. Quando que ela chega? Quando que ela chega? De exato eu não sei. Eu sei que faltam mais uns 6 ou 7 Tá dias. tão empolgado que ele nem Gente, lembra. não sabe nem o dia que a esposa chega. Soco! Olha como ele tá com saudade, gente. Vejam. Não, eu sou ruim de Guga. datas. Não, são 6 dias. São 6 dias a partir de agora. Cai quando isso? Dia 18. Pronto. E Pronto, com penetração. Lígia. Ele se retratou. Gente, tem penetração feminina no programa hoje. Você E ouviu com essa, Guga? penetração. Reconhece essa voz? Como? Reconhece? De quem que é? Mais E ou com menos. penetração. Uma chance. Vamos ver se ele adivinha. Vai. Peraí, faz de novo. E com penetração. É boa? Muita penetração. Meu Deus do céu, velho. Não, a outra foi do Calejão. Com certeza. Essa é André velha. Essa Graziano. penetração é antiga. Eu quero saber a nova, pô. E Caraca, com penetração. Olha lá. Elô? Heloísa Vilela! Elô, agora eu me liguei que é Com Elô. penetração de Heloísa Vilela, estreando aqui no rolê dessa sexta-feira. Quer mais, meu querido? Que maravilha. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Vamos lá começar essa bagaça logo? Vamos Por falar de favor. ABIN, porque, olha, a ABIN paralela está dando o que falar, gente. Ontem, como a gente trouxe aqui, o PF deflagrou, né? Robs, Ai, cara, Só um já minuto. comecei. Cara, chama o Xamu pra mim, né? Achei que eu já tivesse aprendido, mas tudo bem, vamos lá. ABIN paralela, porque a PF deflagrou mais uma fase da operação Última Milha. E aí eu lentamente aqui, né, Guga, tive um delayzinho em entender a brincadeira do nome da operação, né? Última Milha, First Mile, tal. Eu não peguei, Será? só peguei hoje, não sei. Talvez. É
Tá investigando o uso ilegal, né, da BIM para monitoramento de opositores, desafetos, amigos. Cara, geral, né? Quem o governo do Jair Bolsonaro quis, né? Então, ele fez o que quis. São mais de 300 pessoas monitoradas, a gente não sabe nem 10% dessas pessoas ainda, mas tudo isso também sob o comando de Alexandre Ramagem, no comando da ABIN. Então foram presos, olha, vou dar a listinha dos 5 aqui. Matheus de Carvalho Espósito, que foi assessor do Ministério das Comunicações no governo Bolsonaro e é suspeito também de atuar no gabinete do ódio. Tem também o Richard Sposer, que divulgava notícias falsas. Como é que é o nome? Richard Sposer. Merece, né? Divulgava notícias falsas em suas redes sociais e chegou a publicar ataques contra senadores na CPI da Covid. Lembra que a batata assou para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, a BIM Paralela estava trabalhando. Tem também Rogério Beraldo de Almeida, influenciador, que assim como Poser, divulgava notícias falsas repassadas por servidores da ABIN. Tem também o Giancarlo Gomes, que é militar do Exército Brasileiro e durante o governo do ex-presidente ocupava um cargo de assessor da ABIN. Ele era basicamente o braço direito do Ramagem, para ficar bem claro. E também tem o Marcelo Bormevé, esse é francês, agente da PF e ex-segurança de Bolsonaro. Esses são os 5 caras agora presos na Operação Última Milha, Google. Socorro! Tadinhos, eu tô realmente comovido com esses daí. É tudo um bando de cascateiro querendo dar um golpe de Estado e atuando junto para criar um nível de desinformação que pudesse levar a militância do Bolsonaro a atuar em favor do golpe. E aconteceu, eles invadiram Brasília, destruíram tudo. É tudo consequência desse tipo de ação, da desinformação, da mentira, da espionagem. Esse Richard Pose, Hobbs, esse Pose aí, que é um empresário influenciador e que ficava espionando e ajudando a criar as narrativas mentirosas, ele era o cara que mandava para outros influenciadores como o Oswaldo Eustáquio, por exemplo, ou Kim Paim, que são jornalistas, entre aspas, na verdade trolls da extrema-direita, que atuam viralizando as mentiras. Era esse Richard Pose, era uma das pontes entre a ABIN Paralela e os influenciadores que espalhavam as mentiras. Ele próprio, um influenciador, só que de pequeno porte. Mas o Kim Paim, por exemplo, encontraram mensagens, né, entre o Poser e o Kim Paim, e o Poser repassando mentiras e o Kim Paim se comprometendo a espalhá-las. E aí o Poser, esse daí depois dizendo o pose do que Poser. encontrou... Olha o Guga dando olha a spoiler. posezinha dele. Se a gente já falar disso... O Poser, ele Brincadeira, fala que Guga, gosta de brincadeira. uma banda, mas na verdade ele não Quer gosta. falar do Kim Paim também, né? Agora eu não Os- entendi nada. os- Você falou, o brincadeira. Vitinho falou, a Laurinha falou, o que foi? A Laurinha disse que eu tô dando spoiler. Eu acho que esse assunto que eu tô falando, como sempre, falaremos adiante, então, do escoamento do esgoto, da mentira, da desinformação que era levada por essas pessoas aos influenciadores da extrema-direita. Tem que responder na justiça e parar na prisão. Esses caras atuavam juntos para criar o ambiente do golpe. A Interpol. A BIM Paralela, né, que é esses caras aí, representada por esses caras, por enquanto, que a gente está vendo aqui, ela atuou em ao menos 21 episódios com o objetivo de atacar instituições. E a gente separou algumas delas para comentar para vocês. Vamos lá, senta aí, ó. A BIM produziu dossiês contra autoridades e depois compartilhou com integrantes do gabinete do ódio, como o Guga estava falando. Então ela levantava as histórias, levantava os casos e depois compartilhava tanto com o gabinete do ódio e com alguns influenciadores. E aí, cara, era aquela chuva de fake news rolando em todos os apps das tias, dos tios. E aí significa que tinha uma fonte que distribuía e que replicava, cara. Era uma estrutura bem montada, né, Guga? Bem Porque montada. funcionou, cara. E como funcionou? Poxa. Pô, funcionou bem Esse pra que- caramba. Esse sujeito que eu estou explicando aí, que é o Kim Paim, que é um dos maiores trolls da extrema-direita, ele foi o vencedor do Prêmio Best em uma das categorias no ano passado. Para você ver, o sujeito, como Ele é ganhou de grande. você, Guga? Ele que te Como é deixou grande, em uma das segundo? categorias. Pois é. O sujeito, em uma das categorias, ele ganhou. E aí,
Isso é pra você ver a força, o tamanho dessa gente. Por isso que eu tô citando a história do IBEST. Eles são grandes, eles chegam a muita gente e se organizam de tal maneira que se fortalecem e chegam a ainda mais gente. Esse cara, por ser o troll da extrema-direita, ele tem um acesso a milhões de militantes. Da militância da extrema-direita se informa com essas pessoas. Essas que ganham o prêmio IBEST simplesmente estão sendo investigadas como propagadores de desinformação para dar um golpe de Estado. Esse é o Kim Paim, o cara que mora na Austrália, se eu não me engano. E aí fica é patético o conteúdo dele. É patético, a credibilidade dele não existe. Mas no meio da militância mentirosa, fanática, doente, bolsonarista, é esse tipo de pessoa que é o veículo de informação. E é ele, como eu disse, que estava em uma conversa com aquele poser, sendo chamado pelo poser de esgoto, porque o poser diz, MC? já temos por onde escoar o esgoto, já temos por onde escoar a mentira, mas ele chama de, já temos, entre aspas, por onde escoar o esgoto, diz o poser depois do Kim Paim se comprometer a escoar as mentiras. Caramba, você ver o o fim nível. da linha, é o fim da picada. Ó, vamos falar do Xandão agora, vou trazer os destaques, né? Porque a polícia encontrou conversas entre um militar do Exército e um policial em que sugerem que Xandão mereceria, tipo, um tiro na cabeça. Foi isso mesmo que vocês ouviram. Os prints da tela são de mensagens entre o militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que era subordinado ao policial federal Marcelo Araújo Bormevê. Olha aí a conversa, ó. Esse careca, que é o Xandão, tá merecendo algo a mais. Aí o outro responde, só fuzil. Aí ele volta, headshot. Isso é o quê? Tiro na cabeça em inglês, cara. Esse é o nível da conversa desses caras. E, além disso, tentaram associar o ministro, né, o Xandão, a Oswaldo Nico Gonçalves, o delegado da Polícia Civil de São Paulo, investigado por corrupção. Bota na tela essa conversa também, que, olha, ó, interlocutor 1 dizendo, com esse careca, Alexandre de Moraes... Não é esse, não vou falar, mas não é esse, porque esse aí não... É a continuação daquele primeiro. Agora vamos ver o segundo... que ele está falando o seguinte, ó, o interlocutor 1. Eu vou ler aqui que eu tenho, enquanto isso, ó. Oswaldo Nico Gonçalves, delegado da Polícia de São Paulo, consegue achar relação com Xandão? E aí ele diz, vou procurar aqui. Então você vê que tem toda uma articulação ali, né? Eles determinam um nome, pesquisam, sugerem alguma coisa, pensam, cara... Eles queimam a mufa para fazer essa relação e depois vão atrás, né? Através do serviço de inteligência, vai monitorando e aí eles conseguem uma informação falsa, separa e espalha. É tipo isso, assim. É tipo um planejamento de marketing, né, cara? Isso aí é trabalho de marketing. Marketing que faz isso. Não, é um trabalho organizado. Você vê que eles se organizaram para escolher os alvos e para depois manchar a reputação daquele alvo e tirá-lo de alguma maneira do caminho deles. O Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos que tem à frente, as investigações têm como mandante ou principal algoz, aquele que está sendo investigado, o Jair Bolsonaro. Eles queriam tirar o Xandão do caminho do Jair Bolsonaro. E aí fica procurando um meio de queimar o Alexandre de Moraes. Teve até aquela situação em que pensaram em grampear o Alexandre de Moraes, aí o Arthur Duval não, o outro lá, o senador, o Marcos Duval, até pensa em grampear o Xandão. Então os caras tentam queimar o Xandão, os caras falam em matar o Xandão, a gente não sabe se eles realmente queriam se organizar para matar ou era da boca para fora, mas eles falam. Os caras tentam, obviamente, queimar a reputação do Xandão de todos os meios e não conseguem. Chegam, portanto, até a pensar em gravar o Alexandre de Moraes. O Marcos Duval, o senador, queria gravar o Alexandre de Moraes em uma conversa que pudesse comprometê-lo nesses casos em que ele está à frente e que tem o Jair Bolsonaro como alvo. Eles queriam tirar ele, portanto, dos inquéritos que estão investigando o Jair Bolsonaro. Era tudo para tirar o Alexandre de Moraes do caminho. E não conseguiram. E, claro, tá agora comprovado que existia mesmo um gabinete do ódio abastecido com desinformação dentro do Planalto. A gente já sabia disso tudo. É tudo só se confirmando, né? Existe um gabinete do ódio organizado com pessoas que recebem informações que vêm de um esquema de espionagem ilegal, usando a ABIN, aparelhando a ABIN. É patética, essa história
É inacreditável. É Isso em inacreditável. qualquer república dá em cadeia. E vai dar. O Brasil não é uma republiqueta, não. Aqui a lei ela é seguida assim, tanto que o Bolsonaro está inelegível e será preso. Eu vou ser Ok, o primeiro a dar aqui Ó, o no Lucas programa. perguntando aqui, ó. Cadê a Interpol nessas horas, hein? Boa pergunta, Lucas. A Cadê a Interpol? Interpol? Pau neles, cara. A Ó, Interpol, Rodrigo falando. pau. Headshot, eles jogam GTA, meu, a galerinha do videogame. Videogame? Beto falando, manda CT, tudo né? pra Counter Interpol. Strike. Ah, Counter CS, Strike. CS, é CS. O headshot é CS. É, então tá, não é GTA E não, com viu, penetração- Rodrigo? Deve ser que nem eu, não joga nada. Ó, o Beto Maia falando, manda tudo pra Interpol e o Jonathan diz que ninguém tem culpa de ser careca. É verdade, Jonathan. Careca por opção. Né? Mas você é por opção e maravilhosa. Obrigada. Agora, se eu ficar careca, meu amigo, aí a coisa realmente complica. É complicado, ser careca não é fácil. A primeira vez que você raspa, meu, você nunca sabe o que vai acontecer. Porque não dá pra Francamente. saber, entendeu? Aí você vai um pouquinho aqui, vai. Às vezes pode ser meio quadradinha, não sei o que, aí você... rolou. Quase perdi emprego, Guga, quando eu raspei o cabelo a primeira vez. Eu era muito novinha, cara. Não rolou. Não caiu bem na emissora. Gente, tem uma boa, né? bobagem. Falando sobre a ABIN, tem uma boa do Alexandre Ramagem, que é o ex-diretor, né? O ex-chefão da ABIN, que gravou Bolsonaro e Augusto Heleno em uma reunião para debater estratégias para anular investigações sobre Flávio Bolsonaro. A gente lembra que Flávio estava sendo investigado no caso das rachadinhas, né? E aí o Ramagem fez uma gravação de 1 hora, não sei se é áudio ou vídeo, ou ambos, mas foram encontrados pela PF, só áudio. O Ficou áudio essa não foi dúvida no ar um divulgado, tempo. tá? Eu fiquei Não nessa foi, dúvida, não foi mas divulgado. Laurinha confirmou. Foi só áudio, que ainda não foi divulgado. E aí, gente, o Ramagem, ele sugere a instalação de procedimento administrativo contra os auditores da Receita, até que eles retirassem, né, alguns deles de seus cargos, ou seja, que parasse a investigação, né? E a investigação continuou, mas depois não deu em nada também, né, Guga? Porque, olha, caiu na sala do esquecimento. Aí depois né? Gilmarzão, né, se eu não me engano, que deu uma engavetada nessa história, lá no STF. E eles, obviamente, tentaram se articular para constranger os auditores da Receita Federal e atrapalhar as investigações. E conseguiram. Teve auditor trocado de posto. Teve gente que foi, sim, intimidada e constrangida dentro da Receita Federal porque estavam fazendo o trabalho deles. Eles receberam do COAF um relatório que mostrava, que apontava para uma transação financeira muito suspeita. E era suspeita mesmo. Um monte de dinheiro fracionado entrando em conta. Ficou óbvio depois que aquilo se configurava como uma rachadinha. Olha aí, ó, o Ramagem no fundo da sala. Tem alguém gravando e tá lá o Ramagem. Porque, e aí, amigo da onça, hein? Pelo amor, o amigo da onça. Pelo amor Queimou de o Deus. filme, Hobbs. Queimou o Queimou a filme. largada, Ninguém sabe queimou o mais filme, se ele vai ser queimou tudo. candidato. Azedou o Queimou pé do demais. frango, né? Porque esse cara é o candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, com o apoio do Jair Bolsonaro. Foi colocado nesta condição porque André Bolsonaro Graziano. quis. Ele completamente depende de Jair Bolsonaro. E claro que dentro do bolsonarismo, uma parte agora dos bolsonaristas estão muito chateadinhos com o Ramagem, vendo ele como um traidor. Por que, que ele gravou Jair Bolsonaro? Para que gravar aquela conversa? O Jair Bolsonaro não sabia que estava sendo gravado. Então ele se queimou e pode ser, inclusive, que leve um pé na bunda e não seja mais o candidato. Por enquanto o PL ontem disse, não, é ele. Mas se o Bolsonaro quiser, ele não será mais. Se o Bolsonaro não quiser. Ramagem dançou. Ih, Ramagem dançou. Ó, a gravação é de Tem 25 de chance. agosto de 2020, depois daquela famosa reunião ministerial. Lembra que o Salles disse, vamos passar a boiada? Vamos ver um textinho dessa Claro. reunião aí pra gente não esquecer esse dia, porque essa reunião foi, assim, histórica, emblemática. Nunca vou esquecer. Tem trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Por que eu não Se não puder posso? trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Que isso, Bolsonaro? Vai, Que batom vai. na cueca. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Cara, juro, isso.
O cara usa o Estado para proteger os pequenos bolsonarinhos e acha que isso é normal. Ele acha que a gente tem que pagar, porque é com o nosso dinheiro que esses servidores vivem, né? Que o Estado tem que estar... quer dizer, juro, assim, é muito difícil, porque ele acha que com o dinheiro nosso e com o aparato do Estado, a gente vai concordar, ou que o Estado foi feito para proteger os seus filhinhos, Guga. É isso, cara. Passa na cabeça de Jair Bolsonaro, meu. Isso daí é a cabeça daquele cara que senta no trono do poder para usar o poder em favor do seu umbigo. Não é aquele cara que é um presidente que tem como missão pensar no todo, na sociedade, no país. É só um oportunista que foi eleito e que sempre teve uma imagem de um sujeito suspeito, né, de corrupção, e agora está aí, mostrando que aparelhou de fato o Estado para tentar se livrar dessas suspeitas todas. E quando ele faz isso de proteger os filhos, na verdade ele está se protegendo também, obviamente. Quem ensinou os filhos a agir assim, quem é o exemplo de rachadinha, de discurso de ódio, de golpe, quem passa isso para os filhos é o Jair Bolsonaro. Foi ele que começou com isso tudo, né? Os filhos seguiram o exemplo do pai. Então, quando ele está defendendo os filhos, na verdade ele está se defendendo. Tudo que esses filhos fazem é uma cópia do que o papai fazia ou faz também. Nossa. 04 Aprenderam direitinho, porque não salva um, né? Não salva um, cara. Não salva um. Não salva um. E ó, o 01... Até o Jair Renan. Não. Até o 04 transão aí, tá no Tem, meio. não salva um, cara. E ó, o 01 já foi, né, pro Twitter, pra dizer que a PF quer prejudicar a imagem nas eleições desse ano, eleições de ramagem pra Prefeitura do Rio. Vamos dar uma olhadinha aí no que ele disse, ó. Simplesmente não existia nenhuma relação minha com a BIM. Minha defesa atacava questões processuais, portanto, nenhuma utilidade que a BIM pudesse ter. Não. Nenhuma. A divulgação desse tipo de documento às vésperas das eleições apenas tem o objetivo de prejudicar a candidatura do delegado Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu quero ver quanto tempo vai durar essa amizade com o Ramagem. Eu também. É só isso que eu quero ver. Eu também quero ver. Aliás, com o Mauro Cid também, no início eles defendiam. Não, Mauro Cid era do Bolsonaro, era Flávio Bolsonaro, todos em defesa do Mauro Cid, até para o Mauro Cid não piar. Porque se eles racham de vez, eles sabem que estão na mão também do Cid, do Ramagem, então eles também não podem romper de uma vez. Com o Cid eles tentaram segurar, e até hoje, apesar de estarem muito chateadinhos com o Cid, eles tentam segurar a onda na hora de falar do Cid, porque o Cid tem o que falar. Pode ser que ele já tenha deletado quase tudo, mas talvez ele tenha escondido uma coisa ou outra, até para manter os bolsonaros um pouquinho na mão dele. Então, essa turma tem muito cuidado na hora de falar, né? E aí você vê ele defendendo Ramagem, mas a verdade é que eles estão se sentindo traídos. O Flávio Bolsonaro não vai ainda jogar isso na cara, publicamente, mas nas internas é isso que está sendo dito, que o Ramagem está queimadíssimo, sim, ele traiu os bolsonaros, e vamos ver, né, até onde vai durar essa amizade. Com o Mauro Cid, eles não são mais amiguinhos, não. Eles podem detonar o Mauro Cid publicamente, mas não são mais amiguinhos, não falam bem e não protegem mais. Eu diria, Giovana, o forninho caiu. Pois caiu. Ramagem também se pronunciou no Twitter, vamos dar uma olhadinha, ó. Fica claro que desprezam os fins de uma investigação apenas para levar à imprensa ilações e rasas conjecturas. Não há interferência ou influência em processo vinculado ao senador Flávio Bolsonaro. A demanda se resolveu exclusivamente em instância judicial. No Brasil, nunca será fácil uma pré-campanha da nossa oposição. Falou aí o candidato que, sei lá, qual lugar que ele tá no Rio? Quinto lugar, sei lá. Ele tá lá atrás também, né? Ele acho que tá em terceiro. Se não me engano. Mas o Dudu Paes mas ele tá muito atrás. Tá lá atrás. Tá muito atrás. Tipo, o Paes tem 57, se eu não me engano, por cento. E aí ele tem uns, acho que 9, 11, uma coisa da. A diferença é absurda. E com penetração... Tá espancando todo mundo lá no Rio. O segundo é o Mota, não é o Ramagem. O Tarcísio Mota que é o segundo. Do PSOL com 9, se eu não me engano. Aí é Ramagem 7, é uma coisa dessa. Ramagem é o terceiro. É porque eu não tô com os números aqui, mas pelo que eu lembre,
É isso, sim. O Tarcísio está em segundo e o Ramage, na real, está em terceiro, um É um pouquinho terceiro atrás, muito fraco, atrás né? do Tarcísio. É um terceiro, mas é um terceiro Fraquíssimo. fraco, muito fraco. E agora tá queimado, né? Agora não sei nem se o Bolsonaro vai querer mais. E se quisesse, vai fazer campanha. E como a gente está contando aqui, né, a BIM Paralela, ela funcionava como um centro de informações, né, para o Gabinete do Ódio e também para alguns influenciadores. A PF encontrou provas de que um grupo de delegados e policiais federais, que foi cedido para a BIM, atuava... Ih, pera, me perdi aqui. Vou voltar, tá E bom? a letrinha, a letra da... É a letra. Cara, porque, posso falar, é um rolo essa história, meu, mas é um rolo tão grande que quando você acha que chegou lá, não. Aí chega a Juliana Dalpiva e quebra a gente, né? Ó, a PF encontrou provas de que um grupo de delegados e policiais federais que foi cedido para a BIM e atuava como o deputado... atuava com o deputado... Gente, essa parte não tá rolando. Rob, Eu vou começar de seguinte, novo. os delegados e os Me policiais, ajuda. eles foram cedidos para a BIM, e eles atuavam com o deputado federal, né, o Ramage, André quando Graziano. ele era diretor-geral, e esses delegados e policiais que foram cedidos para a BIM também abasteciam o Gabinete do Ódio. E o Alan dos Santos era um deles, que estava no Gabinete É do mais Ódio. um. Obrigada, Laurinha. É mais um, é porque é Alan dos Santos, do Terça Livre, é o Oswaldo Eustáquio, que é uma piada, e, enfim, que também se diz jornalista. André Graziano. E o Kim Paim. São Kim esses Paim. três, basicamente, que eram os trolls, chamam de jornalistas, mas são trolls, que ajudavam a espalhar o que era apurado pela BIM Paralela. Então a BIM Paralela usava como cano do esgoto, assim que se refere o poser. Já temos por onde escoar o esgoto. Então o cano do esgoto é Kim Paim, Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos, com Terça Livre. Eles é que recebiam as desinformações, a espionagem, e ajudavam a viralizar. Esse daí é o do Terça Livre, o Alan dos Santos. Então a gente já sabia que ele eles faziam também, parte né? do Gabinete do Ódio. Uhum. E é pra ele também. Pois é. Alan dos Santos, então, era abastecido também pelo Gabinete do Ódio, pela BIM Paralela e pelo delegado federal Marcelo Bormevê. Todas as informações iam para ele e ele fazia o trabalho. Além disso, gente, não acabou. Uma empresa fundada por integrantes do Gabinete do Ódio recebeu quase R$100 mil em pagamentos por serviços de assessoria prestados a 3 deputados federais do PL e um do PP. Então, eles abriram uma empresa. Agora, detalhe, o nome dessa empresa é Agência Melon Comunicação e Marketing. E ela também teve como principal cliente o deputado federal Alexandre André Ramage, Graziano. do PL do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma retroalimentação, né? Eu crio a empresa que serve pra gente, a outra me dá as informações, esse daqui publica, esse aqui Rocambolesco, reposta. né, Rob? Dá pra fazer um PPT, E esse aqui não paga. dá não, do Deltan, dessa história? Dá pra fazer um PPT do Deltan, não dá não? Fácil, Fácil, né? fácil. Porque É. tá Tudo gira em torno ali de Rob, quem... olha quem escreveu de essa Jair matéria aí, Bolsonaro. ó. Quem escreveu essa matéria? Coach. Juliana Dalpiva. Laurita. Ah, sério? Sério. Gente, Laura, você tá vamos no usando o site rolê CL como Notícias plataforma? para ler a reportagem com colaboração de Laura Cocho, a chefona dessa coisona aqui, ó. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Pois é, a gente vê que além de ter o que pesquisa e cria desinformação, que é o pessoal da BIM Paralela, além de ter os que espalham a desinformação, os canos do esgoto, que é Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos e Kim Paim, a gente tinha também quem, de alguma maneira, ajudasse parte do Gabinete do Ódio a lucrar. O Gabinete do Ódio, tinha gente ali que ganhava como assessor todo mês do Jair Bolsonaro, mas tinha gente que não ganhava. Então você tem que ter dinheiro nesse meio. Como é que você faz? Bota político, bota deputado para contratar empresinha ligada às pessoas e repassa o dinheiro para eles. Ou mais uma vez, portanto, dinheiro público, dinheiro vindo daquele gasto que é dado todo mês aos deputados para usarem, enfim, para poderem atuarem como deputados. O cara usa esse dinheiro para pagar troll que está ajudando o Gabinete do Ódio a espalhar desinformação. É isso, tem o núcleo financeiro, tem o núcleo da desinformação, tem o núcleo que espalha. O núcleo e assim do conteúdo, que foi produz criado conteúdo. o núcleo que produz conteúdo. Eles separaram em 3 núcleos. São 3 núcleos que no fim interagem entre eles e que criam
o ambiente do golpe, o ambiente do ódio, o ambiente da desinformação, e a gente viu que quase deu certo, porque muita gente desacreditou a eleição e chegaram a invadir Brasília, chegaram a invadir tudo. Foi por isso. Prendam o Tonho da Lua, Rutinha! Rutinha! Pois Muito bom, gente. Rutinha. Adoro. Ó, seguinte, então tem esse esquema todo aí que a gente vai fazer um PPT, eu prometo, porque é bem interessante. A gente vê um núcleozinho aqui e tudo se conecta. O dinheiro, a informação, a divulgação das notícias e as fake news que chegam pra gente por todos os lados. Agora, também foi descoberto uma relação com o golpe, gente. É isso. Troca de mensagens entre o policial federal Marcelo Bormevé, que atuava na presidência, e o seu subordinado, que é o Jean Carlos Gomes, militar do Exército, que estava na ABIN, indicam que eles sabiam da existência da tal minuta do golpe de Bolsonaro. É isso. Nas mensagens, vamos ver aqui o que ele diz. Ó, o Marcelo pergunta, alguma novidade? Aí o Jean Carlos, porra nenhuma. Aí o Marcelo, o nosso presidente imbrochável assinou o decreto? Aí Jean Carlos diz, assinou nada. Tá punk essa espera. Ou seja, claramente ali, Guga, fiquei refletindo sobre isso. Não era um pequeno núcleo que trabalhava muito ao lado do ex-presidente, que tinha conhecimento sobre essa minuta, né? Tinha toda uma estrutura que já estava se preparando também para o dia seguinte do golpe, cara. Cara, esse pessoal estava atuando de maneira ilegal, portanto, sabiam que cometiam um crime e estavam à espera de um decreto que pudesse levar o Brasil para um estado de exceção, para uma ditadura. Numa ditadura, eles não teriam mais o risco, como tem agora, de parar presos, e estão parando presos. Eles sabiam que poderia chegar o dia de hoje se o Brasil não caminhasse para uma ditadura. E eles fizeram isso tudo que fizeram porque acreditavam que o Bolsonaro levaria o Brasil para um estado de exceção. E fica claro isso nessa mensagem. Eles estão aguardando o decreto do golpe, o decreto que o Bolsonaro prometeu e que toda a militância do Bolsonaro, não sei se vocês lembram, quando estavam rezando para pneu ou quando estavam na frente do quartel aqui em Brasília pedindo golpe, eles falavam ali, a militância também falava sobre o decreto que o Bolsonaro ia publicar, eles estavam no aguardo também disso, tanto que tem um vídeo em que eles acham que o Bolsonaro assinou o decreto e eles comemoram, o vídeo viralizou, virou piada, mas o Bolsonaro não assinou. E esses caras, nessa conversa, já mostram que estão em dúvida. Será que a gente está sendo feito de otário? O imbrochável, quando ele chama o Bolsonaro de imbrochável, claramente ele está sendo irônico. E aí, o imbrochável, ó, assinou o decreto ou vai broxar? Ou vai broxar dessa sentido. vez, Ou vai broxar? Cadê o imbrochável? É nesse sentido esta mensagem, claramente, porque o cara tá já chateadinho. Cadê que não chegou? Essa mensagem é de dezembro. Muita penetração. Faltando semanas para o Bolsonaro partir e o Lula virar presidente. Então, era a reta final, era o finalzinho. Eles já estavam aguardando esse decreto há muito tempo, e aí você vê que o cara já tá putaço com o Bolsonaro. Cadê o imbrochável? Vai assinar ou não vai? E não assinou. Eles foram dois idiotas. O Bolsonaro é craque em arregar. E não existe ninguém mais brochável que Jair Bolsonaro. Cara. E é óbvio que ele fica usando todo mundo. E depois ele brocha, porque ele fala, eu não quero estar no meio se der errado. Eu não vou ser preso junto. Esses daí se queimaram, estão sendo presos. E o Bolsonaro também vai ser preso junto, porque tem a digital dele, por mais que ele não tenha assinado o decreto, tem a digital dele em toda essa história. Ó, tô lendo o nosso chat aqui, ó. Laurinha, sobre você, viu? Em colaboração ao site CL Notícias, a Elaine tá falando assim, ó. Por isso a Laura tá entendendo esse rolo todo. Achei que ela fosse falar, por isso que a Laura não estava acompanhando o início do programa. Mas não, é por isso que você tá tão por dentro assim, viu? A Eliane falando isso pra você. Marlene, Guga, amo sua risada. Marina, ninguém solta a mão de ninguém até na hora de ir pra Papuda. É muito bom isso, né? Porque como só tem homem, vai todo mundo juntinho, né? Não vai nem dividir meninas pra colmeia, meninos pra Papuda. Vai todo mundo no mesmo busão, vai num busão só. É isso. Guguinha, manda meu beijo diário. O Juliano tá pedindo aqui o seu beijo diário. Grande Juliano, um beijo pra você, meu querido. E o Mate Batiste. Beijo diário. Beijo diário. Ele pediu, o Mate Batiste, ele perguntou se o Kim Paim
é parente do Paulo Paim, o senador do PT do Rio Grande do Sul. Não há parentesco, tire o Paulo Paim dessa fria. Ô, Guga, ainda bem. supera que você perdeu o iBet pra ele, mano. É difícil essa aí, é difícil. Supera, né? Supera! Tem uma música, supera! Tem uma musiquinha aí? Tem, né? Eu sei, uma de mela cueca de dor de cotovelo. Mas este ano vocês, rolezeiros, me farão vencer de Kim Paim, hein? Que a gente já se classificou para a próxima fase. De novo, tá esse cara disputando comigo. Então vamos votar no Guga pro prêmio, vamos votar. É isso aí. Gente, então é o seguinte, viu? O relatório concluiu que as ações clandestinas realizadas pela BIM Paralela para atacar instituições, opositores e desacreditar também o sistema eleitoral, diz o seguinte, o relatório final, vou abrir aspas aqui, tá? Potencialmente se situam no nexo causal dos delitos que culminaram a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É isso que eles dizem. Traduzindo aqui, gente, no português bem claro, eles estão falando do golpe do dia 8 de janeiro. Tudo isso culmina nos ataques do dia 8 de janeiro, que não aconteceram. Por sorte. Pois é. Por resistência. Ainda bem. Sei lá. Por Tem uma relação com o caso Marielle, viu, Guga, também aí nesse relatório, porque o candidato, né, à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, também era o ex-diretor da ABIN, monitorou a investigação dos assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, isso quando ele era chefe, né, do órgão de inteligência. O monitoramento da investigação foi uma tentativa de antecipar eventuais referências ou citar a família Bolsonaro, ou seja, eles saberiam antes e combateriam através de fake news. Olha o que diz a representação da PF. As considerações finais do documento relacionado ao delegado da Polícia Civil indicam que o monitoramento da investigação ocorreu para antecipar eventuais referências que indevidamente vinculassem o núcleo político. A investigação paralela relacionada ao caso Marielle não foi a única. Então, assim, tudo que incomodava, tudo que poderia, de certa forma, arranhar, ou tudo que não era nem pensado ainda, porque, assim, o medo era tanto que até aliados foram monitorados, né? Assim, então, assim, tipo, não tem critério, Guga, não tem critério. Mas o Bolsonaro não confia em ninguém. E a BIM Paralela era do Bolsonaro, para proteger ele e a família dele acima de tudo. Como diz ele naquele vídeo lá que a gente já mostrou há pouco, ele não ia deixar ferrarem com ele e com os amigos dele. Ele precisava de um meio de espionar e de receber informação que ele confiasse, e aí ele criou a BIM Paralela. Tá tudo muito óbvio. A BIM Paralela espionou muita gente que supostamente era aliada de Jair Bolsonaro. Vazou uma lista de pessoas que foram espionadas. Essa lista não é a final, galera. Essa lista já é velha, inclusive. Essa lista já tinha vazado em fevereiro pela Band. A Band deu essa lista em fevereiro. É a mesma lista que está circulando agora. E não é a lista final. Não sei se vocês lembram, diziam que o First Mile tinha sido usado para espionar mais de não sei quantas mil pessoas. É que eu não estou com a matéria aberta aqui, essas matérias antigas. Mas era muito. Porque ele foi usado milhares de vezes. Pode ser que você tenha usado 1000 vezes só em cima de uma única pessoa também. Só para espionar 1000 vezes essa única pessoa. Mas se sabe que é muito maior a lista do que o que vazou por hora. Não é a lista final. Não sei também se vai vazar mais nomes, mas não é a lista final, certamente tem mais gente. E o Bolsonaro espionou muito aliado, inclusive o Arthur Lira, o presidente da Câmara, que até mesmo sabendo que foi espionado, continua sendo um sabujo e disse que não vai deixar de ser uma pessoa que tem uma relação boa com o Bolsonaro por conta dessa informação. É um sabujo mesmo. Banana, é uma piada esse sujeito. Ô, Guga, desculpa a pergunta. Quer ficar o que na seria sombra? um sabujo? Puxa-saco, é uma pessoa que não tem valor próprio e precisa ficar na sombra dos outros. E ele precisa ficar na sombra do bolsonarismo de algum jeito. Por mais que supostamente hoje ele seja um aliado do governo. Ele não é um aliado do governo, ele é um traidor, ele é um sujeito que é um chantagista. Fez o mesmo com o Bolsonaro, ele não quer perder a relação que tem com a extrema-direita. Então, no lugar de ficar brabão, tá aí, sendo um sabujo. E não adianta me colocar só na tela sozinho, não,
Porque É pra intimidar. Muito obrigado, é pra, Guga, muito é obrigado. pra intimidar, mas não rolou. Ó, ainda sobre o caso Marielle, o Alexandre Ramagem ordenou que fosse feito um dossiê sobre o responsável pela investigação do homicídio, né, da vereadora e do seu motorista. E aí, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Daniel Freitas da Rosa, foi monitorado. Agora, sabe quem mais está envolvido? André O Graziano. Marcelo Bormevê e o Giancarlo Gomes, da troca de mensagens sobre a minuta do golpe agora. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Marcelo é ex-segurança, né, de Jair Bolsonaro e passou os dados do delegado do caso Marielle ao militar Giancarlo Gomes Rodrigues e pede para que ele montasse o relatório. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, né? O Ramagem pediu para monitorar, para ficar de olho em qualquer citação à família Bolsonaro, ele poder se adiantar, ou anular, ou mandar mentira. Então, assim, usou tudo a favor, não teve nenhum... Cara, nenhum receio do que ele estava fazendo. Ele estava nadando, ele estava, cara, à vontade, Guga. Completamente à vontade em todos os pedidos. Vai, levanta aí, né? monitora lá, eu quero saber de Marielle, eu quero saber agora do golpe, agora eu quero saber, enfim, do Guga, porque tem jornalista envolvido também nessa história, né? tem. Esse é um outro dado importante, porque os jornalistas investigativos principalmente, ou os desafetos, né, que são os jornalistas progressistas, também estavam de olho em tudo aquilo, né? A gente sabia que estava acontecendo alguma coisa, a gente só não sabia exatamente o quê. E agora a gente tem conhecimento. Então, eles estavam monitorando geral. É tipo arquibancada geral. Eles pegaram, por enquanto, vazaram o nome de 4 jornalistas. Mas é óbvio que eles espionaram só 4 jornalistas. Mas, por hora, só 4 que vazaram. Muitos políticos, alguns aliados. Jair Bolsonaro não tem aliado de verdade, né? Ele só confia nos filhos dele. Ele trai todo mundo, joga no meio, deixa pelo meio do caminho. Ramagem, pelo jeito, será o próximo. E essa turma, de fato, aparelhou de tal maneira que se sentia à vontade para fazer o que quisesse. Eles criaram esse núcleo, né? Que eram de bolsonaristas que estavam realmente como se fosse uma gangue ali dentro, atuando como se fosse uma gangue, conversando só entre eles e enfim, atuando de maneira criminosa e ilegal, e sabiam que estavam fazendo isso. Eles não eram funcionários de carreira da BIM, esses daí, né? Esse Bonvente, o Marcelo Bonvente, sei lá como é que fala o sobrenome dele, por exemplo, Bormevê. é um agente da PF. Bormevê era um agente da PF cedido à BIM e colocado ali por indicação do Ramagem. Então não é alguém que era de carreira. Eles trouxeram pessoas de fora e criaram esse núcleo para aparelhar com pessoas que eles confiavam. Inclusive, isso provocou dentro da BIM desconfiança. Tem gente que aí sim é funcionário de carreira da BIM que denunciou isso, falou: tem coisa acontecendo aqui. Então, uma das testemunhas do caso agentes da BIM, aí sim funcionários de carreira, que estranharam e que perceberam que tinha um gabinete paralelo atuando para espionar. Até isso existiu, gente da BIM dizendo isso. Porque esses não são, como eu falei, é uma gangue que eles prepararam para aparelhar a BIM. Eu acredito que deve ter gente correta na BIM, Guga. Não é possível que não tenha. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: tem que implodir tudo ou você acha que ainda tem jeito? Não, não, tem, como eu falei, funcionários de carreira na BIM, e se você tirar da mão desse grupo que aparelhou, dessa gangue, a BIM ela é necessária. A BIM, se você, como fez, tira da mão dos militares, tira da mão de um indicado político que está ali para aparelhar, com a BIM como instituição, ela faz sentido. Total, o que não mas dá é para essa instituição instituição estar na mão dessa... Está contaminada. Claro. Qual é o nível da contaminação? Né? E aí, se for muito grande e profunda, cara, talvez não tenha jeito de começar tudo de novo. Do presidente. Não, mas eles estão fazendo um pouco isso, né? Eles já tiraram um pouco o poder da BIM, digamos assim, e já distanciaram um pouco do presidente, e está querendo que a BIM siga a sua função, que é a de criar estratégias, por exemplo, para lidar com as mudanças climáticas. A mudança climática vai trazer uma série de prejuízos para a economia do Brasil, para a agricultura. Como lidar com isso? E esse é o papel da BIM, por exemplo. Não é estar espionando jornalista, claro. Estar fazendo esse trabalho de inteligência. Isso é necessário. Então, a gente precisa ter alguém fazendo esse trabalho de inteligência.
Posso trazer uns extras dessa pesquisa toda que a gente fez aqui nesse roteiro? Porque tem muita informação, mas como a gente não é de ferro e hoje é sexta-feira, vou trazer 2 pérolas aqui, ó. Número 1. Ainda nas trapalhadas da dupla, né, o Marcelo e Giancarlo, essa dupla que a gente vem revelando aqui as conversas, eles estavam tentando descobrir quem eram os integrantes do perfil Medo e Delírio em Brasília. A BIM queria trabalhar, porque era uma tarefa muito difícil, necessitava de inteligência para descobrir quem eram, né, os integrantes, quem estava por trás, né, desse perfil. E aí, gente, só um detalhe importante é que todos os episódios começam com "Eu sou o Cristiano Botafogo" e o roteiro é de Pedro Daltro. Ou seja, Guga, a gente falou ontem, né? Os trapalhões demais, cara. Tem E tem na capa. Tem Olha um a capa. serviço Tá de escrito inteligência. Pedro Daltro e Cristiano Os Botafogo. caras ainda na capa, mandam na capa, no canal. essa, meu. Não era só Estou investigar quase o que não é descobrindo aqui, possível. hein? Acho que eu vou descobrir aqui. Daí você vê que realmente foi criada uma gangue, até com alguns amadores. Nossa. Porque se funcionário de carreira da BIM não seria tão idiota. O cara, funcionário de carreira da BIM não seria tão amador. E aí você vê que essa gangue é uns idiotas que ficam ali na internet. Eles faziam um trabalho meio amador de simplesmente pesquisar os perfis de rede social, o que qualquer um poderia fazer, e ficar olhando as redes sociais dos adversários, mas tinha aquele lado mais tenebroso, mais nebuloso, que era usar softwares que eram pagos pelo governo, softwares super sensíveis, que não poderiam ser usados em qualquer ocasião, para espionar adversário, para saber onde estavam as pessoas. O First Mile, que é um software israelense, por exemplo, foi usado dessa maneira. Então tem um trabalho mais amador, mas tem um trabalho bem profissional também, usando softwares. O desespero era tanto, o desespero era tamanho, que tem uma outra boa aqui, ó. Reservadamente, um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte para o Minto em uma conversa: "Capitão, eu fui atrás dos objetos do Lula. Não sei como ele fez isso, mas ele devolveu todos os objetos que ele incorporou ao acervo pessoal e pagou ao TCU pelos objetos que não foram encontrados. Uns 11 mil reais aproximadamente. Ou seja, qual seria a estratégia? Foi a Venezuela. Certo? Foi a Venezuela. Claro. E assim, o cara rouba o acervo pessoal, acha que isso é normal, recebe o dinheiro em envelope, em espécie, compra imóvel com dinheiro vivo. E aí, o que ele vai fazer para se defender? Putz, o Lula também fez isso, gente. A Dilma também. E daí, como todo mundo pegou, eu peguei também, tá tudo certo. E o PT? E o PT é esse e mesmo. a Venezuela. Exatamente. Mas não deu certo. O tiro saiu pela culatra. Se deram mal. Se deram muito Pois mal. é, saiu totalmente pela culatra, porque agora vira mais uma prova em favor do Lula. O Lula foi investigado até pela BIM paralela. Eu não sei se eles investigaram de verdade ou se eles simplesmente leram notícia de jornal, porque isso aí, obviamente, aconteceu. O Lula devolveu alguns objetos que pediram e pagou pelos que ele não encontrou, que aí deu esse valor de 11 mil reais. Eram objetos, obviamente, supérfluos, não tinha joia, não tinha Rolex, não tinha nada que valesse milhões, não teve desvio de bens, não aconteceu nada disso. Ele levou alguns objetos supérfluos que depois falaram, não, devolve. E aí ele devolveu e pagou ainda 11 mil reais. E querem, claro, colocar o Lula na mesma balança do Bolsonaro por conta disso. Querem banalizar um caso de roubos de joia. Querem diminuir o que o Bolsonaro fez. E aí foram pra cima do Lula. E não deu certo, né? Mas não deu certo. Porque, enfim, um caso com objetos supérfluos que o presidente devolveu, o outro são objetos milionários que o presidente vendeu. O ex-presidente vendeu fora do Brasil, pegou o dinheiro fracionado, botou no bolso e quando deu ruim, recomprou tudo de volta pra fingir que não tinha feito nada. Cara, ainda pagou mais caro na recompra. Fala sério. Ainda pagou mais caro. Ô, Guga, você sabe imitar o General Heleno? O SP tá perguntando aqui no chat. Caraca, o general ele não vou ter que treinar, porque eu não me lembro dos trejeitos dele. Fazer o seguinte, segunda-feira eu vou pegar o general Heleno e eu vou ver os trejeitinhos dele. Vai pegar o general Heleno? Vou pegar um vídeo do general Heleno e assistirei só pra fazer essa imitação. Segunda-feira, general Heleno.
Então imita o Moro pra gente aí, só pra Tem não passar Morinho também? batido. Você sabe ministrar o conge? Claro, minha querida Hobbs. Minha cônjuge. Com mim, eu sei fazer tudo. Amo vocês. Um beijo do Moro. Cara, meu Deus. E aí, o que você achou, Hobbs? Eu gostei, Horrível, eu né? gostei. A imitação do conge, o conge. Ele só tem que fazer um... E você tem que fazer um... E no lugar de comigo, você tem que fazer... Com mim. Que ele fala com mim. Chega! Ai, gente, boa. Quero ver, Macetada então, de segunda-feira, General Heleno Alaguga Noblar. Por enquanto, vamos de macetada de notícias. Roda aí. Prometi que eu tinha uma quentinha, né? Uma quentinha do Museu do Futebol. E é o seguinte, os ex-jogadores Robinho e Daniel Alves entraram para a história do Museu do Futebol do jeito que eles realmente merecem. Porque é isso, né? São estupradores, ninguém tem dúvidas sobre Pois isso. é. E aí o museu, Pois que é. fica ao lado, bem pertinho do estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, ele será reinaugurado hoje. E diz na placa do museu: ex-jogadores Daniel Alves e Robinho são presos na Espanha e no Brasil, respectivamente, após serem condenados por estupro na Europa. Olha a plaquinha aí, ó, para quem está acompanhando a gente. Essa é a plaquinha aí do museu que fica aqui na zona oeste de São Paulo. Vamos lembrar, né, que o Daniel Alves foi condenado por 4 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Barcelona por estuprar uma mulher de 23 anos no banheiro de uma discoteca em Barcelona. Já Robinho foi condenado a 9 anos por ter estuprado junto com os amigos, os parça, uma mulher em uma boate em Milão no ano de 2013. O que você achou dessa plaquinha aí, Guga? Cara, é isso aí. Não tem que ficar homenageando, obviamente, uma pessoa que é condenada por um crime, por uma violência tão grave como essa. A gente não pode ter como ídolo jamais ou banalizar a imagem de alguém que foi um criminoso desse porte. Então, adorei. Se explique para todo mundo quem são esses dois. Quem que é Daniel Alves e Robinho? Não são mais aqueles ídolos do futebol que jogaram no Barcelona, no Real Madrid, na seleção brasileira, e que a gente admirava e fazia estátua e tinha uma imagem positiva. Eles são esses daí, 2 condenados por estupro. É assim que eles têm que ser lembrados. Eu achei fantástico, achei essa iniciativa maravilhosa, porque é isso, né? A gente tem que... É importante a gente lembrar, ainda mais num ambiente de quem visita o Museu do Futebol, você vai em busca de histórias, de fatos, Exato. de gols, de lances, mas isso aí faz parte da história. Assim, não dá para negar Também. que isso não existiu, porque a partir do momento que a gente nega que isso não existiu, isso continua acontecendo e a gente, se não lembra, a gente também está dizendo o seguinte: não tem problema. Faz aí, futebol é alegria, Pois futebol é é. paixão, futebol é Tá tudo sentimento, Cara, mas infelizmente tem esses caras aí também. A gente não pode esquecer, Tem. é importante. Tem mais outra boa aqui, porque... Hobbs, o Fagner tá falando para eu repetir softwares. Foi muito... eu não sei, ele gostou, ele escreveu 10 vezes. Softwares. Então tá aí, Fagner. Softwares, tá? Softwares. O jeito correto de falar. Fala agora, Richard Poser. Richard Poser. Cara, esse nome... Tempus Veritatis. Pessoal, acabou o programa, né? Tempus Veritas. Acabou o programa? Não dá pra falar do médico do Bolsonaro, que foi mula? Não dá. Agora só no N2. Médico. Puta, é muito boa, cara. Tempus Veritatis. Muito bom. É isso. Gente, rapidinho, tem um médico, né, que, enfim, era um médico que atendia Bolsonaro, e aí a polícia Pois é. dizendo que ele serviu como um mula, ele levou algumas joias Mulinha. lá pro Bolsonaro. Cara, juro, até o médico, o tiozão, teve a coragem de envolver nessa história. Hobbs, esse inacreditável. médico, ele não chegou a ler. Eu me lembro dessa história velha, quando vazou, né? O Bolsonaro quis levar de uma cidade, sei lá, se era de Miami para Nova York, ele queria levar de um estado para o outro parte das joias para participar de um leilão nesse outro estado. E aí ele ficou na dúvida, leva via correio? Aí um falou, não, mas tem um médico que tá aqui na Apex, que vai para lá, para aquela cidade, que era esse médico daí, portanto, que foi convidado a levar, mas acabou que ele não viajou. E aí ele não levou as joias. Foi só cogitado
a levar as joias. Foi isso que aconteceu, mas ele topou. Chega, pessoal. Chega, Laurinha tá dizendo chega, que sextou, gente, sextou. Obrigada pela companhia durante essa semana, Guga. Sextou. Beijo pra você. Gente, é sempre um prazer de Lotus trabalhar com Tem a chamada vocês, do tá? encerramento, Ana. Calma aí. Aproveite seu final de semana, Guga, Vitinho, Claro, Laurinha. obrigado. E tem chamada antes de me despedir. Deixa eu achar aqui o que é. O replay da aula, Aí. que foi um sucesso aqui no ICL. O replay! Apocalipse Tecnológico, uma aula com Adam Alter, que teve a moderação de Eduardo Moreira. Por tempo limitado, está liberado o replay. Mas, para assistir, tem que ir onde, Guga Noblar? Você tem que entrar no icl.com.br/replay. icl.com.br/replay. Vale lembrar que essa aula é maneiríssima e é muito bacana pra gente, pra todo mundo, tá? Porque não se salva um, é todo mundo viciadinho em tecnologia. Então, eu recomendo muito total. essa aula. Eu também. Quem não é, né, Guga? Acho que é difícil. Não tem como, chato. não tem como. E eu recomendo essa aula pra você, viu? Muito bacana e vai te dar algumas dicas aí pra gente ser um pouquinho menos dependente, né, dessas telas que estão aí Pois é. durante todo o dia, né, na nossa vida, enfim, nos nossos Várias relacionamentos. telas, São milhões de telas ali bombando. Às vezes tem gente que tem 2 celulares, eu não sei como, mas tem gente que tem. Enfim, sobrevivam, gente, sobrevivam. É isso, recado dado, fechou? Valeu! Valeu, gente! Obrigada pela semana, viu? Beijo, bom final de Segunda-feira, o William semana. Deluca Maravilha. está de volta, porque chega de folga. O Vitinho tá louco chega pra de sair boa. fora. Então, de volta aqui pro rolê, pra nossa felicidade. E sexta-feira eu vou estar aqui sempre com o Guga Noblar. Vitinho, Laurinha, rolezeiros, obrigada, Guga. Um bom final de semana pra todo mundo. Obrigado, E até Rob, breve, Jaque TV, pessoal. Jean, Beijinho na boca. Osp, Pedro Muito. Vinícius, Tchau. todos. É nóis. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.